Bem, uma coisa é a gente saber coletar direito resposta de um teste térmico frio, saber fazer isso de maneira adequada. Outra coisa é saber interpretar os resultados. Então, claro, para executar o teste, a gente já falou extensivamente aqui que você faz isolamento relativo, usa o seu líquido refrigerante, aí, por exemplo, Endo Ice, o como que você vai fazer para colocar na bolinha de algodão esse Endo Ice, depois onde que você aplica na face do dente, que você primeiro começa, não pelo dente suspeito, mas por um dente de preferência, um dente homólogo, e enfim, para saber o basal do paciente e tudo mais. Outra coisa é, uma vez que você tem então esses dados coletados, como que você interpreta isso? Respondeu, não respondeu, respondeu mais forte, passou logo a resposta, passou logo assim que você removeu o estímulo frio, não passou, enfim. A gente tem que saber, antes de começar qualquer papo, que o teste térmico frio, ele tem uma limitação, tá? A acurácia desse teste e o quanto que você pode falar, olha, é certeza absoluta da interpretação da resposta dele, né? Ela não é aí de 100%, com certeza, né? Existem limitações, tanto com relação à acurácia do teste, que ele dá ali uma referência, né, da condição de sensibilidade pulpar, mas não de vitalidade pulpar, são coisas diferentes, você saber biologicamente como aquele tecido está, e outra coisa é você ter alguma referência, um feedback da sensibilidade daquele tecido pulpar, que é o que esse teste aqui traz. E outra coisa, claro, que esse teste também ele tem as limitações relacionadas, eventualmente, a uma particularidade do paciente, né? Você vai fazer naquele dente, o paciente não sente, você vai fazer no outro dente, o paciente não tem sensibilidade térmica ao frio em nenhum dente, né? Dentes com câmara trésica, dentes com peças protéticas, então a gente tem que ter isso em mente na hora também de interpretar, ok? Muito bem. E aí, né, considerando então que você, no meio disso tudo, teve testes, conseguiu estabelecer um basal para aquele paciente, que quer saber o que é aquela resposta tida como normal para o paciente, é executar esse teste, né? A gente está ali, tem uma região suspeita, você vai executar num dente de preferência, né? Um dente homólogo, ou seja, o gêmeo daquele dente que você está visualizando, está tentando diagnosticar e observar a resposta daquele paciente. Você colocou o gelado, demorou poucos segundos ou quase que imediatamente o paciente respondeu, você orientou o seu paciente, ele te avisa a hora que sente e te avisa a hora que passa, tá? E é muito importante a gente falar para o paciente, olha, realmente, sabe como você morde um sorvete super gelado? Vai doer, porque senão o paciente toma um baita de um susto também, tá, gente? Vamos pensar pelo lado de quem tá ali na nossa cadeira. Muito bem, aí aquele paciente te respondeu, então você tem ali uma resposta tida como normal, tá? De sensibilidade pulpar ao frio. Isso, então, de preferência no lado oposto. Aí você vai executar os testes, não só naquele dente que é o suspeito, mas também minimamente, né, nos dentes adjacentes. Então, você conseguiu essa resposta. Os dentes adjacentes, poxa, respondeu normal, tirei, passou, sensibilidade quase que imediatamente. Do outro adjacente também o dente suspeito, mesma coisa, polpa super referência de normal dentro do que eu estabeleci para o paciente. E aí aquele dente suspeito, vamos lá, vamos supor que ele respondeu então de maneira o quê? De maneira positiva, ou seja, o paciente sentiu, só que a hora que você remove, né, e pergunta para ele, ele vai falar assim, nossa, esse eu senti mais. Sentiu mais, isso é uma referência que a gente tem para presumir de que aquela polpa, aquele tecido pulpar está em algum grau de inflamação. E aí o passo seguinte, né, através desse teste térmico frio, na interpretação, seria o quê? Qual que foi a duração dessa dor, dessa sensibilidade que o paciente teve após a remoção do estímulo? Por quê? A gente está falando que teve um grau de inflamação, aí cabe a gente tentar identificar da melhor forma possível se clinicamente esse grau de inflamação ele é reversível, ou seja, dá para eu tentar alguma medida aqui, né, restauradora, se possível, né, restaurar, remover aquele estímulo agressivo que está levando aquela inflamação e, enfim, acompanhar e preservar esse dente aí sem tratamento endodôntico nesse momento, ou não. Ou a resposta que o paciente já me deu nessa hora é de uma inflamação, né? Ou seja, aquela resposta mais acentuada, então, comparada com os dentes normais, e que demora para passar. Então, você remove o estímulo, o paciente fala, nossa, não, ainda não passou, ainda não passou, ainda não passou. Então, vão-se longos segundos, às vezes o paciente até põe a mão no rosto, fecha a boca, porque a hora que ele fecha a boca, aquece o dente, então ele começa a aliviar aquela sensação ali de dor, né? Então, nessa hora, com essa dor de longa duração, acentuada e que demorou para passar,
Isso já levanta um alerta pra gente de que é uma referência, tá, gente? A gente nunca bate martelo de um diagnóstico em função de uma única informação. A gente faz um pool aí de informações e, contudo, a gente chega numa conclusão, mas isso daí já é uma informação bastante direcionada para dizer que esse paciente, nesse dente aí, a polpa dele se encontra no estágio de inflamação de uma pulpite irreversível, ok? Então, pulpite irreversível, aí o tratamento, a tomada de decisão clínica hoje é realmente aí, né, no sentido de realizar um tratamento endodôntico. Isso são, então, as respostas positivas em maior ou menor intensidade e com relação à duração dessa dor após remoção de estímulo. Agora, no caso desse dente aí, a gente faz o teste, nada de resposta. Faz o teste, fala, caramba, pera lá, é zero, o paciente não tem nada aqui, poxa, não é uma polpa que eu tô vendo, não é simplesmente o caso de eu observar ali e falar assim, caramba, tem uma câmara totalmente calcificada e que pode estar dando um falso negativo. Bem, nessa hora não é a ausência de resposta, eu também tenho que ter cautela, não posso bater o martelo e falar, necrose, né? Mas é uma ausência de sensibilidade pulpar. Então, deixa eu olhar para as outras partes aqui do meu diagnóstico e ver se realmente, o fim das contas aqui, o final dessa história, eu vou concluir que esse dente está com a polpa necrosada, ou seja, eu posso associar a imagem de uma lesão periapical, coronariamente nesse dente, eu já fiz minha radiografia interproximal, né, além da periapical, e eu vi que, poxa vida, essa câmara aqui tá totalmente atresiada, então, totalmente calcificada, esse paciente está começando com luz de canal ali para baixo da cervical só, então, o quão confiável, né, eu posso estar com relação à resposta do teste pulpar nesse dente aí, né, do teste de sensibilidade frio nesse dente. Pode ser simplesmente aí o fato de você ter uma barreira térmica, né, a dentina funcionando aí com uma barreira térmica, até você conseguir, né, a transmissão desse estímulo aí para aquela região onde você teria algum tecido pulpar aí vital, certo? Vital não, com sensibilidade. Ok? Mas então, em princípio, a gente pode considerar ausência de resposta e indicativo de ausência de sensibilidade pulpar, que pode ser aí característico de um quadro de necrose pulpar, certo? Então, é dessa forma que a gente interpreta de maneira bastante simples, né, gente? Que a gente interpreta esse teste térmico ao frio para verificar a sensibilidade pulpar, tá ok? Deixa sua dúvida aqui nos comentários se ficou alguma coisa independente, se você quer saber mais alguma coisa a respeito de diagnóstico, deixe sua experiência, compartilhe com a gente, compartilhe com seus amigos esse vídeo, certo? Vamos ajudar boas informações chegarem aí a mais colegas, mais profissionais, para que a gente possa todos juntos, né, elevar sempre a nossa endodontia, a nossa odontologia para um estágio aí, com certeza, de excelentes profissionais, atendendo da melhor forma possível os pacientes com bastante cuidado, com bastante atenção, pensando sempre na saúde e bem-estar de todos, tá ok? Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima!